Oi, quinto ano, vamos para a nossa aula de geografia, finalizar, a matéria, páginas 28 a 34. Na página 28, número 4, nós já fizemos essa atividade. Vamos iniciar a leitura abaixo, que vem falar sobre energias não renováveis. Já trabalhamos fontes de energias renováveis. Agora vamos iniciar a não renováveis. A maior parte da energia consumida no mundo é gerada a partir de fontes não renováveis. Isso significa que, ao persistir ao mesmo ritmo de consumo de suas matérias-primas, em algum momento no futuro, elas se esgotarão, Por quê? O tempo de renovação é lento desse tipo de matéria-prima, em contrapondo, com o de extração. Se extrai muito e para se renovar essa matéria-prima, o tempo dela para se renovar é lento, certo? Por isso corre-se o risco de haver o quê? O esgotamento, se terminar certos tipos de matéria-prima, acabar, certo? Página 29. Vai falar de uma dessas matérias-primas, que é o carvão mineral. É uma rocha sedimentar formada pela acomodação em camadas de restos de matéria orgânica e minerais ao longo de muito tempo. Então é isso. Sua renovação é lenta. E a sua extração, não, entendeu? Se extrai muito. Carvão mineral, principal fonte de energia utilizada nos altos fornos das usinas siderúrgicas, para produzir o quê? O aço. Além disso, é fonte de energia de usinas termoelétricas, aquelas em que a energia é gerada pelo vapor da queima da matéria-prima. Países que utilizam muito esse tipo de matéria-prima: Estados Unidos, China, Índia, Rússia, para produzir energia não renovável. Petróleo e gás natural. Petróleo, principal recurso energético fóssil utilizado no mundo, assim como o carvão mineral. Sua origem decorre da deposição de restos orgânicos de ambientes passados, mesma composição para se extrair o carvão mineral. Aqui na página 30 vem falar que o início desse século, o nosso país, o Brasil, anunciou a descoberta de grandes reservas petrolíferas situadas em camadas muito profundas sobre o oceano, as chamadas pré-sal. A gente ouve muito falar dessas camadas pré-sal, localizadas mais baixo do que aquelas constituídas, principalmente de sal. Tal descoberta colocou o Brasil entre os 15 países com as maiores jazidas de petróleo do mundo. Gás natural tem composição química similar à do petróleo, contudo, encontra-se em estado gasoso, retido tanto no interior das rochas como nas bacias petrolíferas. Bom, logo abaixo tem um texto, saiba mais. De acordo com os dados do Ministério de Minas e Energias, os setores industriais e de transportes são os que mais consomem energia no Brasil. Você irá ler esse gráfico, e fazer o troca de ideias. De acordo com o gráfico, geração de eletricidade no Brasil, esse gráfico é de 2017, quais são as fontes de energia renováveis mais utilizadas no nosso país? Página 31 vai falar de energia nuclear. Uma grande quantidade de energia na forma de calor é gerada quando a fissão nuclear é provocada, ou seja, cada vez que o interior de um átomo de urânio é dividido, uma imensa quantidade de energia é produzida, também chamada de geração de energia atômica. Tem a imagem dessa geração de energia aqui, tá? Países que se utilizam muito desse tipo de energia: França, Bélgica, Eslováquia, Ucrânia, entre outros, tá? Grande preocupação da sociedade em relação ao uso dessa energia nuclear é a destinação
de seus resíduos, ou seja, do seu lixo nuclear, altamente radioativo, tá? Esse descarte desse lixo nuclear tem que se ter um grande cuidado, ele causa grandes tragédias nucleares, certo? Porque ele é muito radioativo. Abaixo, vai falar sobre energia limpa e energia poluente. Algumas fontes de energia são renováveis e não emitem substâncias nocivas ao meio ambiente. Por essa razão, são classificadas como fontes de energia limpa. Entre elas destacam-se a eólica, a solar, a das marés, as geotérmicas, a hidráulica, que são geradas pela força das águas. Lembra dos rios? Outras fontes, no entanto, produzem energia lançando o quê? Poluentes no ambiente. Por exemplo, aquelas utilizadas combustíveis fósseis, no caso do petróleo. Na sua formação, que além de não serem renováveis, liberam os gases estufas, cujas substâncias, como o gás carbônico, o vapor da água e o metano, retêm mais o calor na atmosfera, podendo ser uma das causas do aumento da temperatura média em nosso planeta. Página 32. Deve-se considerar, porém, que não há energia mais limpa e renovável que não cause impactos no meio ambiente. Mesmo ela sendo renovável e limpa, sempre ela causa algum impacto no meio ambiente. Ele vai citar como exemplo aqui a matéria-prima utilizada para a produção das placas de captação de energia solar. Lá da nossa janela, a gente vê essas placas. Tem um prédio lá que se utiliza desse tipo de placas de captação de energia solar, tá? A fabricação das mesmas causa alguns danos ao meio ambiente. Vai citar aqui também a interferência das pás das usinas eólicas na rota das aves, os responsáveis das usinas hidrelétricas que inundam áreas além das margens dos rios, prejudicando populações e terras ricas em faunas e flora, né? A inundação desse tipo de energia também causa grandes danos à população ao seu redor, tá? Logo abaixo, geografia na prática. Vem dar um texto, né, que vai falar que 11 de março de 2011, um forte terremoto no assoalho do Oceano Pacífico, muito próximo da costa do Japão, o tsunami que se seguia a ele provocaram milhares de vítimas na região, né? No nordeste da maior ilha do país. Quase uma década depois, parte da população ainda não pode voltar para suas cidades de origem, pois a central nuclear foi atingida e o vazamento radioativo foi inevitável, tá? Houve um tsunami que inundou, né? Como se diz? Inundou, né, esse lixo da energia nuclear, que é radioativo por toda a cidade. E até hoje eu acho que não se pode ainda retornar a se conviver nesta cidade. Atingiu, né, essa fonte, esse local onde se extraía essa fonte de energia nuclear, tá? Bom, página 33, vem uma interpretação textual referente a tudo isso que nós estamos lendo agora, inclusive esse último texto, certo? Sobre esse acidente, tá? Bom, aí você vai fazer essa interpretação textual de tudo que a gente vem lendo desde o finalzinho da página 28. Página 34, que é a parte do agora eu sei, que nós já estudamos, né, até agora. Há milhares de anos, o uso do fogo, da água, da força dos ventos, revela a história da geração de energia realizada pela humanidade. Aí vem falar sobre o que nós estudamos, sobre fontes de energia renováveis, fontes de energia não renováveis, acabamos de ler, fontes de energias que são consideradas limpas e outras que são poluentes, certo? E
que não há energia limpa e renovável, ou não, cuja utilização não cause algum tipo de impacto no meio ambiente. Foi o que eu falei sobre as placas, né, das energias, produzir energia solar, a fabricação das mesmas, e sobre aquelas, feito umas hélicezinhas de ventilador, que fica girando aquele poste muito alto da energia eólica, que, né, tem feito o quê? Prejuízo a rota das aves, tá certo? E muitas delas passando por ali, né, aquilo ali mata as aves também, né? Então, todas elas têm um pouquinho de danos ao meio ambiente, tá certo? Bom, até aqui, até a página 34, leiam com atenção e façam as atividades, tá certo? Grande beijo, quinto ano!